Boa noite a todos. Estamos chegando aqui mais uma vez, meus irmãos, para mais uma oportunidade de estudo, oportunidade de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso agendado com o Centro Espírita que se encontra lá no setor Faisalville, Centro Espírita Irmã Dulce, uma palestra já pré-agendada há um tempo e, como todos nós sabemos, não foi possível, não está sendo possível realizarmos, cumprirmos os nossos compromissos em relação às palestras públicas nos salões das instituições dos centros espíritas, assim como na noite de hoje, várias outras já foram realizadas aqui de forma online. Então, estamos aqui para atendermos a mais este compromisso. E enquanto outros companheiros vão chegando e se conectando, faremos a leitura de uma mensagem para na sequência faremos a nossa prece de abertura e após a prece de abertura daremos início às nossas reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e hoje trouxemos para esta reflexão a temática família. Mais uma vez falaremos sobre família, e o título desta exposição chama-se Família, Laboratório das Almas. Então, a mensagem que trouxemos para este início de reflexão chama-se Mais um Pouco. E a mensagem é do Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, que está no livro Apostila da Vida. Então, André Luiz nos diz o seguinte: quando estiveres à beira da explosão na cólera, cala-te mais um pouco e o silêncio vos poupará enormes desgostos. Sem sombra de dúvida, calar um pouco vai nos auxiliar e muito. Quando fores tentado a examinar as consciências alheias, guarda os princípios do respeito e da fraternidade mais um pouco, e a benevolência nos livrará de muitas complicações. Sem sombra de dúvida, usarmos da benevolência constantemente nas nossas atitudes vai nos auxiliar e muito, principalmente quando agimos verdadeiramente com fraternidade, obedecendo os princípios de fraternidade. Quando a enfermidade do corpo trouxer pensamentos de inatividade, procurando imobilizar-te os braços e o coração, persevera com Jesus mais um pouco e prossegue auxiliando aos outros, agindo e servindo, como puderes, porque o Divino Médico jamais nos recebe as rogativas em vão. Então aqui ele nos chama atenção para aqueles momentos de dificuldade, enfermidades, refletindo no nosso corpo físico, mesmo que imobilizados em uma cama, é possível auxiliar alguém à distância, através das forças do pensamento, através de uma prece sincera, porque sem sombra de dúvida, o Divino Médico jamais deixa de nos atender, jamais nos deixa órfãos. E aí nos diz ainda na sequência: em qualquer dificuldade ou impedimento, não te esqueças de usar um pouco mais de paciência, amor, renúncia e boa vontade em favor de teu próprio bem-estar. O segredo da vitória em todos os setores da vida permanece na arte de aprender, imaginar, esperar e fazer um pouco mais. Então, que possamos verdadeiramente adotar essas atitudes, se ainda não adotamos, adotar essas atitudes na nossa vida do dia a dia, imaginando, esperando, fazendo um pouco mais, respeitando o direito dos outros
e agindo constantemente no bem e para o bem. Então, neste momento, faremos a nossa prece de abertura para as nossas reflexões. Então, fechemos os nossos olhos para uma melhor conexão com o alto, agradecendo neste momento, em especial a Deus, pela graça da vida, agradecendo a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, a cada um de nós, em nossos lares, onde quer que se encontrem companheiros mais necessitados que nós, que os mensageiros de Jesus possam estar amparando, assistindo e auxiliando. Que Jesus, nestes momentos de dificuldades, de tempestade pela qual ou pelas quais nós estamos passando, neste momento aqui no planeta Terra, que Jesus possa nos auxiliar, continuar nos auxiliando constantemente, para que possamos também, em teu nome, auxiliar aos outros, auxiliar a companheiros de jornada que se encontram em desespero, mantendo, sim, a nossa calma, o equilíbrio, o amor, a fraternidade, a cooperação. Graças damos a ti, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos, da melhor maneira possível, aproveitarmos estes momentos que nos foram concedidos, agradecendo mais uma vez ao Centro Espírita Irmã Dulce, que nos concede mais uma vez a oportunidade da palavra, a oportunidade da reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E conforme havíamos falado no início e repetiremos aos companheiros que chegaram depois, que estamos aqui nesta noite atendendo a este compromisso com o Centro Espírita Irmã Dulce, que fica localizado na rua F28, no setor Faisalville, aqui em Goiânia. E hoje trouxemos para a nossa reflexão a temática família, família, laboratório das almas. Então, falaremos um pouco acerca deste assunto e, em especial, com aquele enfoque de família também, com aquela condição de, além de ser um laboratório, onde nós nos encontramos fazendo testes e mais testes, mas também naquela condição de educandário das almas. Estamos aqui internados na Terra, em uma escola chamada família, para a nossa educação, o nosso aprendizado. E todos nós sabemos hoje que estamos aqui neste laboratório das almas, fazendo estes testes neste laboratório da vida, e que todos nós estamos aqui para pouco a pouco irmos aceitando, irmos contestando, irmos constantemente também brigando com aqueles que estão conosco sob o mesmo teto, odiando, em muitas situações nós ainda odiamos, mas é lógico, cooperando, nos esforçando constantemente no campo da cooperação, porque família também chama-se cooperação para no futuro. E com certeza muitos de nós, muitos companheiros que se encontram hoje aqui na Terra, já se encontram nesta condição de amando. E todos nós um dia chegaremos a esta condição de amarmos-nos uns aos outros, como Jesus nos chamou a atenção para nos amarmos verdadeiramente como irmãos. Então, a nossa fala de hoje tem como base este livro, que tem o mesmo título, Família, Laboratório das Almas. Ele é uma obra do companheiro de Minas Gerais, Joamar Nazaré. Uma belíssima obra. Aqui hoje, é lógico, falaremos apenas alguns tópicos, apenas para aguçar a curiosidade dos companheiros para estudarem este livro, com tantos ensinamentos acerca da família. Mas
Antes de começarmos a falar com base neste livro, é lógico que nós temos que buscar as palavras sábias, os ensinamentos sábios de Jesus de Nazaré. E aqui trouxemos a anotação de Mateus, capítulo 12, começando pelo versículo 47, aquele momento em que alguns companheiros chamaram a atenção de Jesus que a sua família estava ali procurando. Ele estava dentro de um lar, reunido ali com companheiros, uma multidão em volta, e a família dele, em especial a sua mãe, estava ali procurando. E aí ele questiona: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Na sequência, ele diz o seguinte, estendendo a mão, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. E aí Mateus ainda notou: pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então muitos companheiros, muitas pessoas até os dias de hoje leem estas palavras de Jesus e ainda dizem que Jesus, quando disse isto, estava desvalorizando a sua família, estava menosprezando a sua querida mãezinha, a nossa mãezinha santíssima, Maria de Nazaré. Mas de forma alguma, os espíritos amigos hoje vêm e nos esclarecem, conforme nós encontramos no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo e também no capítulo 14º também do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Jesus disse essas palavras, Jesus estava demonstrando e mostrando para todos nós que os nossos laços de família não se resumem simplesmente nos laços carnais, nos laços consanguíneos, mas, nesse sentido espiritual, Jesus estava mostrando a amplitude ao infinito em relação à família universal da qual todos nós fazemos parte. Então não nos esqueçamos disso, que Jesus em momento algum desprezou ou menosprezou a sua mãe. Lembremos que mesmo quando estava prestes a expirar lá na cruz, ele lembrou da sua mãe. Ele não a abandonou, porque entregou-a aos cuidados do discípulo amado João Evangelista, quando disse: mulher, eis aí o teu filho, e disse a João: filho, eis aí a tua mãe. Cuide um do outro. E assim João fez, cumprindo aquele compromisso que ele assumiu com Cristo através do olhar. Ele cuidou da querida mãezinha santíssima até os últimos dias da sua vida. E na sequência, Paulo de Tarso nos chama a atenção também para esses cuidados que nós temos que ter para com os que estão conosco no agrupamento familiar, da seguinte maneira, quando ele mandou uma das cartas que ele escreveu a Timóteo, na primeira carta, aquele discípulo querido dele, Timóteo. Então ele nos diz o seguinte: ao ancião não repreendas com aspereza, mas adverte-o como a um pai, aos moços como a irmãos. Então aqui ele nos chama a atenção de que forma deve ser o nosso comportamento para com as pessoas, em especial no nosso agrupamento familiar. Para com as pessoas idosas, nós temos que agir para com todos como se fosse o nosso próprio pai. As pessoas mais jovens, como se fossem os nossos próprios irmãos consanguíneos. E ainda nos diz: as mulheres de idade como a mães, as jovens como a irmãs, com toda a pureza. E ainda ele lembra: honra as viúvas. E aí ele encerra dizendo: quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior que o infiel. Então aqui ele nos chama a atenção nestas palavras dirigidas a Timóteo, aquela necessidade que temos de constantemente cuidarmos do nosso agrupamento familiar. E não existe momento melhor do que este pelo qual nós estamos passando. Apesar do desespero de muitos companheiros, apesar de estarmos, digamos assim, de uma certa forma, surpresos ou preocupados em relação ao futuro
o que irá nos acontecer, mas não nos preocupemos, não morreremos. O máximo que pode acontecer é desencarnarmos, mas continuaremos vivos. E, sem sombra de dúvida, este momento de isolamento pelo qual nós estamos passando, igual hoje uma lembrança, um lembrete que eu recebi através de uma mensagem de uma companheira que escreveu uma belíssima mensagem, uma belíssima reflexão, ela encerrando a sua mensagem, dizendo que este momento pelo qual nós estamos passando, não existe para nós momento melhor, como a quarentena, que é um momento de incubação, pelo qual nós deveríamos passar, temos a necessidade de passar para o nosso renascimento. Que possamos verdadeiramente renascermos naquela condição de pessoas melhores, valorizando o agrupamento familiar, já que fomos, de uma certa forma, boa parte de nós, um grande percentual, de uma certa forma, obrigados a nos recolhermos no agrupamento familiar como oportunidade para nos conhecermos melhor. Nós sabemos que não estamos no agrupamento familiar perfeito, mas estamos no agrupamento familiar que foi possível nós construirmos até o momento. É possível melhorarmos este agrupamento familiar? Sim, sem sombra de dúvida, e é nossa obrigação, começando por nós mesmos, nos melhorando. Conforme Chico Xavier nos chama a atenção, estamos no agrupamento familiar que precisávamos estar, porque estamos com aqueles que precisaríamos estar para o nosso aprendizado nessa condição de um laboratório das almas. E aí a Federação Espírita Brasileira, desde 1990, lançou uma belíssima campanha que traz até os dias de hoje, reavivando isto na nossa memória, que o melhor é viver em família. Aperte mais esses laços. E comentando aquelas palavras de Jesus sobre a família, Emmanuel, no livro Fonte Viva, a mensagem 156, nos diz o seguinte sobre os parentes, que a casualidade não se encontram nos laços da parentela. Não existe o acaso. Fala, não, eu estou nesse agrupamento familiar por acaso. Naquela figura alegórica da cegonha, muitos companheiros podem até dizer, provavelmente, eu tenho quase certeza que a cegonha errou o endereço de entregar-me. Quando foi entregar o pacote, entregou no endereço errado. Mas tenhamos certeza, meus irmãos, que esse correio divino jamais erra o endereço de entregar o pacote. Não estamos no agrupamento familiar errado, de forma alguma, porque não existe a casualidade, não existe o por acaso. Estamos no agrupamento familiar, conforme Chico nos lembra e Emmanuel que nos lembra, exatamente no agrupamento familiar que precisaríamos estar. E aí ele nos diz que, impelidos pelas causas do passado, a nos reunir no presente e que é indispensável pagar com alegria os débitos que contraímos e que esses débitos nos juntam para resgatarmos juntos. Então, nós estamos juntos hoje, impelidos por coisas que nós fizemos no passado. Estamos aqui reunidos a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade, porque quando contraímos dívida para com uma criatura, nós não estamos contraindo dívidas simplesmente para com ela. Estamos contraindo dívidas para com a humanidade, porque quando nós desequilibramos energias, não estamos desequilibrando simplesmente as nossas energias, estamos desequilibrando as energias do universo. E aí, é lógico que chegamos nas primeiras palavras deste livro Família Laboratório das Almas, onde esse companheiro nos diz o seguinte, que o mais importante laboratório das almas, que se chama família, e é exatamente por isto que elementos tão diferentes podem reunir-se ali no agrupamento familiar. E quanta diferença nós encontramos. Para nós que aqui nos encontramos, nos reunidos nessa sala virtual, independentemente do tamanho da nossa família, mas cada um é diferente. Cada um tem a sua diferença porque somos individualidades. É só nós olharmos a nossa
impressão digital, nós podemos pegar isto como uma simbologia, existe na face da Terra. Desde quando começou a se verificar as impressões digitais, já encontrou alguma impressão digital igual a outra? Pelo que eu saiba, nunca foi encontrado. Da mesma forma, a íris do nosso olho. E por que isto não acontece? Porque não existe uma impressão digital igual a outra. Aí os espíritos amigos nos dizem que Deus, nessa condição de artesão perfeito, quando fez cada um de nós, jogou a forma fora. Não existe uma produção, uma linha de produção onde sai um produto igual ao outro. Deus criou um, jogou a forma fora, criou outro, jogou a forma fora. Exatamente por isso que a nossa impressão digital não é igual à do outro. Porque a nossa impressão digital que nós temos no corpo físico, ela é, digamos assim, ela provém do corpo espiritual que dá esse molde para o corpo físico, ou seja, do perispírito. Então é o espírito quem dá esta impressão digital. Não existe um espírito igual ao outro. Somos centelhas divinas, cada um diferente do outro. E aí ele acrescenta, a família, por isso, torna-se um fabuloso laboratório das almas. Então elementos ali tão diferentes se reúnem no agrupamento familiar, e aí nós podemos pegar como uma simbologia aquelas pessoas que no agrupamento familiar são azedas, outras que são sem doce, sem sal, outras que são doces, que todos querem estar à sua volta. Mas, se nós pegarmos na condição de uma simbologia, se nós juntarmos uma água, de preferência uma água gelada, com limão que é bastante azedo, um pouco de açúcar, com certeza nós conseguiremos fazer uma deliciosa limonada. Assim é o nosso agrupamento familiar. Um dia vai sair dali um produto de qualidade. E exatamente por isto que nós estamos juntos trabalhando e devemos trabalhar cooperando uns com os outros para sair dali um produto de qualidade. De quem é a responsabilidade em relação à macro-sociedade, já que a família é uma micro-sociedade? De quem é a responsabilidade no fornecimento de produto de qualidade para a macro-sociedade? É da nossa micro-sociedade, que se chama família. Então nós temos que trabalhar nesse laboratório das almas, ou seja, na família, para ofertarmos para a macro-sociedade produtos de qualidade. Produtos verdadeiramente transformados para o bem e pelo bem, e não produtos deformados como nós encontramos hoje na macro-sociedade da qual nós fazemos parte. Então, na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou a espiritualidade da seguinte maneira: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, Kardec, há 163 anos, Kardec fez esse questionamento, parece que já um questionamento premonitório, né? O que vai acontecer, ou o que aconteceria se lá no futuro se relaxar os laços de família? E o que está acontecendo hoje? Relaxamento dos laços de família, desestruturação das famílias. E a resposta ela é muito simples. Os espíritos amigos nos respondem simplesmente da seguinte maneira: uma recrudescência do egoísmo. O que é recrudescer? Tornar-se mais forte, voltar mais forte, ou fortalecer um tanto mais. Então, em se relaxando os laços de família, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, prepotência, arrogância vai aumentando. Em si, trabalhando os laços de família, em especial em relação ao egoísmo, ele vai abrandando. Nós vamos trabalhando pouco a pouco, aprendendo a dividir as coisas. Então precisamos, sim, valorizar os laços de família, trabalhar esses valores de família e fazermos voltar, fazer com que volte esses valores de família na nossa vida. Precisamos da família para a nossa transformação, precisamos auxiliar o reestabelecimento da família, porque hoje, como nós sabemos, a sociedade de uma forma macro está doente ou está na UTI, mas e a família? Se a sociedade macro
para onde esses produtos que a microsociedade fornece, eles estão indo, ela está doente, é sinal de que a família também está doente, está na UTI. Então, tratemos a nossa família para que esses produtos possam sair das nossas famílias, da microsociedade, produtos saudáveis, para que a sociedade, a macrosociedade, possa reestabelecer a sua saúde em um futuro próximo. Então, nos diz ainda esse companheiro, após o período de adaptação à vida espiritual, passamos a nos preparar para a nova reencarnação. Então, aqui ele nos chama a atenção que, após deixarmos o corpo físico, voltarmos para a nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual, já começamos a trabalhar o nosso projeto reencarnatório para uma nova existência. Mas, na verdade, é lógico, não corrigindo, não querendo corrigir o que nosso companheiro fez, colocou aqui nesse sentido do mundo espiritual, mas hoje nós já estamos aqui na existência do corpo físico, já preparando a próxima família, onde estaremos inseridos, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas escolhas hoje. Quais são os débitos que nós estamos contraindo para com as pessoas que estão conosco de uma forma mais próxima ou não tão próximas? Não tão próxima. Então, precisamos sim já ir trabalhando. Falar, não, eu não quero de forma alguma voltar neste agrupamento familiar onde eu estou inserido hoje. Então, comece a amar. Comecemos verdadeiramente a amar esses companheiros. Comecemos, conforme nos fala Jesus, reconciliar. Porque Jesus nos chama a atenção, reconciliar e depressa com o teu adversário. Porque boa parte daqueles que estão no agrupamento familiar são adversários, que voltaram juntos não para brigar, mas para aprenderem a amar. E é lógico, para aprendermos a amar, nós temos que começar a reconciliar, para depois aprendermos verdadeiramente a amar. Então, se não queremos voltar juntos, aprendamos a amar uns aos outros, que aí não teremos necessidade de voltarmos juntos. Aí vamos ter um problema belíssimo, que aí não vamos, quando aprendermos a nos amar, não vamos querer mais nos desgrudar. Vamos querer estar constantemente juntos. Então, esses companheiros nos chamam a atenção para isso, para esse preparo da próxima existência, onde daremos continuidade aos nossos projetos de transformação, processo inerente à grande massa das pessoas que por aqui se encontram. Necessitamos ainda de muitas reencarnações para expurgar os erros e solidificar os caminhos do acerto. Quantas existências corporais nós já tivemos ao longo da nossa trajetória milenar? É melhor nem sabermos, porque senão ficaremos tristes. Mas quantas existências ainda teremos necessidade pela frente para solidificarmos estes caminhos através do amor? Com certeza vai depender da escolha de cada um de nós. Cada um de nós vai fazendo as suas escolhas, usando o seu livre-arbítrio e aumentando ou encurtando esse tempo, essa necessidade de reencarnações, sem as quais não conseguiremos galgar degraus mais altos antes de resolver problemas que nós temos uns para com os outros. Se nós olharmos pela nossa frente, aquela imensa escada evolutiva infinita que nós temos pela frente, em qual degrau nós nos encontramos? Nós já estamos num degrau mais elevado ou estamos ali junto ao solo? É melhor também não questionarmos muito, porque senão vamos ficar desesperados. Então os espíritos amigos nos chamam a atenção para não perdermos tempo ou não desperdiçarmos tempo pensando em relação em que degrau eu me encontro neste momento, mas trabalharmos verdadeiramente pela e para a nossa transformação. E aí nos diz que quando estamos nos preparando para uma nova existência, o primeiro ponto que nós analisamos são os nossos erros do passado, para com aquelas pessoas com quem nós estivemos reunidos. Aí vai bater aquele remorso. E depois o arrependimento e depois o desejo de reparação. Reparar aqueles erros. E aí é lógico, vamos não pedir, mas implorar a Deus, a espiritualidade amiga, para que nos concedam, mais uma vez, a volta ao corpo físico com aqueles com os quais nós temos necessidades urgentes
de nos reencontrarmos para continuarmos o nosso projeto de transformação, vislumbrando esses projetos de reencontro. É lógico que nós vamos ter ali à nossa frente, na nossa mente, pessoas que nós já aprendemos a gostar ou que já pelo menos aceitamos, e nós vamos ter também aquelas pessoas que nós prejudicamos. É lógico que nós não vamos, e Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, não faz isso conosco em nos colocar no agrupamento familiar que todos se detestam. Mas tem aqueles que vêm conosco para nos auxiliar, que são aqueles chamados esteio da família, aquele ponto de equilíbrio, aquele ponto de apoio, que quando o caldo engrossa, todos querem correr para próximo dele para buscar um conselho, buscar um consolo, buscar um amparo, uma palavra amiga. Então, constantemente, praticamente em todos os agrupamentos familiares, nós temos aquelas pessoas mais equilibradas e aquelas menos equilibradas, aquelas que não faz diferença em relação à questão de ser mais ou menos, ou seja, aquela coluna do meio, mas encontramos pessoas de todo jeito, e naquelas que têm pessoas mais problemáticas, com certeza vem aquele com um equilíbrio maior para nos auxiliar neste projeto de transformação que tanto necessitamos. E aí o Espírito Emmanuel nos chama a atenção o seguinte, que no clima nutriente do lar, aquietam as próprias ânsias, refazendo-se à luz do entendimento e da prece. Então, no clima nutriente do lar, ali nós encontramos aquele apoio, aquele amparo, na maioria das vezes, que nós necessitamos à luz do entendimento. Então, temos que buscar, temos que construir, se ainda não tem isto, o entendimento. E aí acrescentam ainda que o medo das provas a enfrentar e a fragilidade ainda natural a muitos acomete ao candidato à reencarnação. Então, que os espíritos amigos nos chamam a atenção em relação a isso, que quando estamos no mundo espiritual, preparando o nosso retorno, é como se estivéssemos à beira de um rio para atravessar este rio a nado e não tivéssemos a certeza que sabemos nadar o suficiente para chegarmos do outro lado, ou ter aquela certeza que temos capacidade de chegar do outro lado sem nos afogarmos ao meio. Fazer essa travessia, mundo espiritual para o mundo físico, com certeza causa este medo, esse espanto da nossa fragilidade, principalmente quando temos algozes pela frente que iremos nos reencontrar. As promessas dos futuros pais, o carinho hipotecado, a ternura e desvelo constituem-se-lhe sustentáculo a convencê-lo da solicitude desses anjos tutelares reencarnados. Então, como nós sabemos, nossos pais que vieram primeiro, principalmente se são espíritos amigos, ou pelo menos um já nosso amigo, nós sentiremos naquela condição de ter um sustentáculo aqui, e que ele vai nos prometer, naquelas situações onde nós nos encontramos no mundo espiritual, ele vai nos prometer, não pode ir para o corpo, que eu te receberei e cuidarei de você em todos os momentos que você precisar. E nós temos o exemplo relatado por André Luiz no livro Missionários da Luz. Aqueles companheiros que tiverem o livro e quiserem aprofundar esse estudo, no capítulo 13, que tem como título Reencarnação, que é a reencarnação do espírito chamado Segismundo, onde ele vai reencontrar um seu maior inimigo do passado, na condição de pai. E a mãe, que já era um espírito amigo, que ele amava infinitamente. E que, neste caso, a briga dele com o futuro pai foi exatamente numa existência anterior pela mãe, num triângulo amoroso, onde um tinha matado o outro. Imaginemos o reencontro. E com certeza, a maioria das nossas famílias acontece exatamente isto, na maioria das nossas famílias, acontece exatamente isso de reencontro de almas afins e de almas inimigas, para acertarmos as contas, nos reconciliarmos, conforme nos chama a atenção Jesus. E aí vem aqueles
para fazer esse meio campo, nos auxiliando. Aquele que vai falar assim, deixa disso, não briga. Não adianta ficar brigando, reconcilia-te, que é o melhor. E aí nos diz que escolhida a família, são traçados os planos de lutas e amparo para que o futuro lar, que aí se inicia, esteja apto a cumprir a sua determinação divina. E qual é a determinação divina para o lar, para os agrupamentos familiares? Aqui nos dizem os espíritos amigos que essa determinação divina é a de ser escola do espírito, laboratório das almas, onde nós cresceremos rumo à luz. Então, este laboratório das almas, esta escola do espírito, chama-se família. É exatamente por isso que estamos inseridos nesta microsociedade para o nosso aprendizado. Assim, antes mesmo da concepção, já teremos traçados os mapas reencarnatórios e estamos preparando-nos para a nova experiência física, expressando nossa vontade sob a orientação de amigos espirituais. Não tenhamos dúvida, meus irmãos, que em momento algum estamos sozinhos. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos esses companheiros que nós conhecemos como anjos de guarda, mas só que via de regra nós achamos, ou imaginamos, ou equivocadamente imaginamos, que anjos de guarda são apenas os desencarnados. Não, a maioria dos anjos de guarda estão encarnados no nosso agrupamento familiar, no nosso local de trabalho, naquele parente mais distante, mas estão aqui conosco, ombro a ombro, lado a lado, para nos auxiliar nesta travessia, para que possamos chegar à margem com segurança. E como havíamos falado anteriormente em relação a este momento pelo qual nós estamos passando, todos nós estamos inseridos em uma imensa tempestade que está atingindo todo o planeta Terra, inseridos na mesma tempestade, e que possamos auxiliarmos-nos uns aos outros para que cada um no seu barco da vida, já que estamos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco, possamos chegar do outro lado são e salvos e principalmente fortalecidos com o aprendizado ao longo desta travessia. E este porto seguro chama-se família. E aí nos dizem ainda que a preparação inclui a escolha dos nossos parceiros de luta, a escolha do corpo. Que tipo de ferramenta eu irei precisar? Até o corpo nós preparamos no mundo espiritual, no nosso projeto reencarnatório. E ainda nos diz que os recursos para o sucesso esperado com maior liberdade ou imposição por parte daqueles que nos tutelam. Então, maior liberdade de ação ou tolhida a nossa liberdade de ação, de acordo com as nossas necessidades. É muito grande o investimento espiritual feito para que cada lar na Terra seja um pronto-socorro e um núcleo de irradiação da paz e da harmonia. Então aqui ele nos chama a atenção que o investimento é enorme no plano espiritual, no agrupamento familiar, para que a família seja verdadeiramente um pronto-socorro, um núcleo de irradiação. E exatamente isto que os espíritos amigos nos chamam a atenção constantemente neste momento que nós nos encontramos, para que nós nos reequilibremos no nosso reduto familiar, para que possamos irradiar boas energias para auxiliá-los no plano espiritual, essas boas energias, e eles possam trabalhar a nosso favor ou em nosso favor. O papel de tutores caberá sempre aos pais, que deverão ter em mente a inovidável exortação de Santo Agostinho. Essa exortação, essa lembrança de Santo Agostinho, nós a encontramos no capítulo 14, no item 9, quando ele questiona: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Aqui Santo Agostinho nos diz que quando retornarmos para casa, ou seja, para o mundo espiritual, Deus nos questionará: que fizeste dos filhos que eu lhe confiei? Mas como nós sabemos que Deus não vai fazer esse questionamento diretamente, mas será a nossa consciência, que é onde está inscrita a lei de Deus, a nossa consciência vai nos questionar.
o que fizeste dos filhos? Você realmente cumpriu com a sua tarefa? Aí apenas lembramos, já que o nosso tempo está encerrando, apenas lembramos a questão 582 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos se é uma missão ser pai e ser mãe aqui na Terra. E os espíritos amigos nos respondem: grandiosíssima missão. Nós estamos realmente cumprindo esta nossa missão de ser pai e ser mãe aqui na Terra? Que possamos refletir sobre isto. Estamos com a consciência tranquila quanto a este questionamento que fizeste daquelas criaturas que eu lhe confiei? E aí ele diz ainda, reflitamos na gravidade dos deveres para com a instituição chamada família em nosso planeta, esta microsociedade que é a base da macrosociedade. E isso nós encontramos inclusive na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, como conceito de família, base da sociedade. Artigo 226 da nossa Constituição. Lá o nosso constituinte ou os nossos constituintes colocaram que a família é a base da sociedade. A sociedade hoje está desmoronando ou desmoronada porque deixamos de cuidar da base. Nenhum prédio vai se manter de pé se não tiver uma base sólida. E como a família deixou de ser cuidada, nós descuidamos da família, a sociedade macro, onde tem a família como base, como sustentáculo, como fornecedor de matéria-prima, chamada cidadão, deixando de ser cuidada, é lógico que a estrutura, o edifício da macro-sociedade realmente tinha que ruir. E para, é lógico, reconstruirmos ou reerguermos esse edifício da macro-sociedade, nós precisamos cuidar da estrutura, nós precisamos cuidar do alicerce. E aí nos diz, para encerrarmos, jamais esquecendo que Deus nos confia a tutela de seus filhos, tão preciosos tesouros. Os nossos filhos não são nossos filhos. Em primeiro lugar e acima de tudo, são filhos de Deus, que Deus nos empresta provisoriamente e nos pede que cuidemos com amor, com carinho, com dedicação dos seus filhos, que na verdade são nossos irmãos de jornada, aguardando de nós cuidado e esforço, amor e carinho. A espiritualidade superior dedica especial atenção ao lar, portador da missão de renovar os homens e, consequentemente, o mundo. Então aqui eles nos falam daquela tarefa dos espíritos amigos, auxiliando, amparando, assistindo os agrupamentos familiares que realmente estão cumprindo a sua missão na condição de renovação do mundo, renovando as criaturas ali no agrupamento familiar, consequentemente mudando o mundo, porque a mudança do mundo, a transformação do mundo começa exatamente na minha transformação, transformando os panoramas da humanidade. Pais e mães, abram os olhos do espírito para as realizações de seus filhos, observando-lhes as tendências e auxiliando-os a tirarem os pés do pântano da ilusão e do vício. Então todos nós recebamos este alerta, pais e mães, abramos os nossos olhos, cuidemos dos nossos filhos, preocupemos-nos verdadeiramente com o futuro, porque o futuro está exatamente no cuidado, no presente, em relação aos nossos filhos. E, com certeza, com isto, alçaremos voos primorosos rumo à evolução. Saibamos que, planejando a nova família, nunca estaremos a sós, contando com uma legião de testemunhas e tutores espirituais a insuflar-nos a fé e o ânimo necessários. Nunca estamos a sós, aqui ou no mundo espiritual. E aí nos dizem ainda, pais amigos, guardai convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho, a caridade e a paz. E encerrando, Emmanuel diz, porque sois responsáveis. Nós, na condição de pais, somos responsáveis na luz da reencarnação por aquele que volta em nome do Senhor, a rogar-vos abrigo a fim de burilar-se e servir, ofertando-vos ao mesmo tempo as mais nobres oportunidades de evolução. E aí, conforme nos dizem os espíritos amigos, que nós temos que nos preocupar realmente com os nossos filhos,
evangelizando-os, apresentando Jesus a eles nos primeiros dias de vida, não para que eles sejam religiosos, que eles sigam a religião A ou B, mas que eles sejam verdadeiramente educados naquele sentido em que Jesus nos ensina: fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. E com certeza, para colocarmos isto em prática, não precisamos estar escondidos embaixo de uma bandeira religiosa, mas embaixo do amor, da bandeira do amor, da fraternidade e da cooperação. Muito obrigado a todos pela companhia, a todos esses companheiros que permaneceram conosco nesta sala virtual, aqueles que passaram por esta sala, e agradecemos também àqueles que com certeza terão acesso a estas reflexões. Faremos a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez ao Centro Espírita Irmã Dulce por nos conceder mais esta oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, oportunidade de reflexão. Muito obrigado. Fechemos os nossos olhos neste momento, agora para agradecermos. Agradecermos a Jesus de Nazaré por ter nos concedido esta belíssima oportunidade de refletirmos à luz dos seus ensinamentos sobre a família. Auxilia-nos, Senhor Jesus, constantemente. Temos certeza que Tu fazes isto constantemente, para que possamos também constantemente fazermos a nossa parte, cumprindo a nossa missão no agrupamento familiar onde nos encontramos inseridos. Graças damos a Ti, graças damos a Deus pela vida, graças damos à nossa querida Mãezinha Santíssima, aos espíritos amigos pelo amparo, pela assistência, pela proteção, hoje, agora e sempre. E que assim seja, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tem companheiros que eu estou vendo aqui nesta sala pela primeira vez. Receba meu abraço fraterno e de gratidão. A você que está chegando pela primeira vez, a todos que já acompanham há um tempo, muito obrigado. Já que não tem tanto tempo, não tem nem um mês, ou quase completando um mês, que iniciamos esta atividade, de uma certa forma, fomos obrigados a iniciar desta forma virtual, porque até então não tínhamos costume de fazer estes vídeos ao vivo, fazer palestra ao vivo, fazer reflexões ao vivo, mas nada é por acaso. Estamos agora usando a tecnologia para mais um canal de difusão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.